Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bora Falar de Branding e Reputação, um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, que é uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação. Nosso grande objetivo com o Bora Falar de Branding e Reputação é, acima de tudo, trazer para debate, para conhecimento, para aprendizado de todo mundo, conhecer pessoas interessadas e interessantes que fazem o universo, o ecossistema de gestão de marcas acontecer no nosso país. Hoje eu tenho a. Hoje nós estamos completando a gravação de número 100. Parabéns! De número 100 do Bora Falar de Branding e Reputação. A gente vai conversar com uma profissional com uma experiência vasta, uma trajetória marcante dentro de várias organizações, acima de tudo. E a gente vai conversar com a Eliane Pascolin, Head de comunicação, desculpa, Head de comunicação da Amazon Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, durante toda a sua trajetória, a Eliane trabalhou em empresas como. Primeiro, ela trabalhou em agência, ela vai contar isso para a gente. E a agência, ela atendeu empresas como Heineken, PepsiCo, estou vendo aqui a minha cola, né? Heineken, PepsiCo, Natura, Nespresso e Intel. Você vê uma gama variada de empresas, segmentos diferentes, o que isso traz um aporte de conhecimento, de visão estratégica muito grande. E liderou estratégias de comunicação em algumas empresas simples como HBO, a mega organização, e Warner Bros. Discovery também antes de chegar na Amazon. Ou seja, ela tem uma vasta carreira tanto em agência como em empresas de comunicação, liderando projetos, acima de tudo, que unem estratégia, comunicação e reputação. Ok? Ao longo dessa entrevista, a gente vai poder mergulhar, então, em todas essas referências que ela traz para a gente, né? Explorando a sua visão e a sua vivência profissional acima de tudo. Então, se você curtiu, se você venha curtir o Bora na sua sequência, 99 conversas já gravadas, ou nessa que é a centésima conversa acima de tudo, clica aqui embaixo, dá o seu ok, dá o seu joinha, porque a gente precisa disso. O Bora é um projeto acadêmico, ou seja, não tem nenhum impulsionamento e também não tem nada patrocinado. O que a gente faz com o nosso único propósito de levar conversas com pessoas interessadas e interessantes desse ecossistema de gestão de marca. Dito isso, em um segundo, com a gente, a Eliane Pascolin, a head de comunicação da Amazon Brasil, essa gigante de e-commerce, tá bom? Até já, um abraço. Olá, pessoal, voltando agora ao vivo e a cores com Eliane Pascolin, a head de comunicação da Amazon Brasil. Eliana, primeiro de tudo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Estou feliz de estarmos aqui, estou vendo o sorrisinho ali da Amazon, isso me lembra várias encomendas que eu faço e chegam aqui, né? Depois a gente até pode explorar isso, porque eu acho que isso é muito interessante quando alguém entrega uma caixa e tem um sorrisinho olhando para você, o famoso tem branding por trás disso. Mas só para contextualizar, pessoal, na abertura eu falei então um pouco sobre a Eliane, né, que trabalhou na HBO e na Warner Bros. E também na sua época de agência trabalhou com várias marcas, entre elas Heineken, PepsiCo, estou olhando a minha cola aqui, Natura, Nespresso e Intel. E o que eu acho que é o mais importante, mais interessante dentro do conceito de trazer pessoas interessadas e interessantes no ecossistema de marca, é a capacidade que eu vi e aprendi dentro desse meu dever de casa, de aprender sobre a Eliana, a capacidade que ela tem de juntar em ambientes com profunda transformação, são segmentos muito diferentes entre si, conseguir, acima de tudo, conectar construção de propósito, storytelling, reputação e uma perfeita dosimetria para uma comunicação correta e contemporânea, acima de tudo. Dito isso, seja muito bem-vinda, Eliane, ao Bora Falar de Branding e Reputação. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu sou apaixonada por reputação, por marca, então que bom que conseguimos já rapidamente agendar esse papo, né? E sim, né? Nossa marca, nós somos uma empresa que entrega sorrisos. Isso faz sim parte do nosso de como nós queremos ser vistos, né? Nós entregamos sorriso todos os dias para milhões de brasileiros. Uau, uau. Então vamos começar pelo básico, né? A gente sempre aqui no Bora tenta entender primeiro
quem é a pessoa com quem a gente está conversando, um pouco da sua formação e da sua história de vida. Já falei um pouco do profissional, mas você pode engatar também. Mas, acima de tudo, queria entender a sua formação, a sua base, de experiência acadêmica e profissional. Dario, eu sou uma jornalista de formação. Comecei a minha carreira como repórter lá nos idos dos 90, mas logo eu nunca planejei trabalhar com comunicação corporativa, mas eu tive uma proposta naquela época e é uma história interessante porque eu fui na agência para falar não, né? Porque eu já sabia que o salário era mais ou menos o que eu ganhava, eu estava feliz com o que eu estava fazendo, mas quando eu entrei na agência de comunicação e eu vi aquele ambiente mais corporativo, falei, meu Deus, eu me vejo aqui. Aí eu fiz a minha entrevista e no final eu falei, né, para quem seria o meu futuro chefe, eu falei, olha, mas gostei muito daqui, da proposta, do desafio, mas eu já tenho esse salário, então para mim não vale a pena. Ele falou, eu dobro. Aí eu falei, você quer que eu comece quando? E aí, em uma semana eu mudei a minha carreira e eu mudei de cidade, porque eu vim de Campinas para São Paulo, sem ter onde morar, sem nada. Mas enfim, a partir daí eu comecei uma carreira em agências de comunicação primeiro. Eu trabalhei 18 anos por agências, inclusive na Burson Marsteller, que foi minha grande escola de PR. E depois eu recebi um convite para assumir a comunicação da HBO no Brasil, no momento que a HBO estava passando de um modelo B2B para B2C, e precisava de alguém como eu para modernizar a comunicação, né, para estruturar uma comunicação direta com o consumidor. E a partir daí, eu passei por várias fusões até liderar a comunicação de toda a Warner Brothers Discovery na América Latina e, mais recentemente, aceitei um desafio da Amazon para assumir a comunicação da Amazon aqui no Brasil. Eu vou só voltar aos fatos, eu estava aqui de cabeça baixa anotando. Primeiro assim, né? Esse tal de destino, ele tem uma força muito grande de mudar o Tem. nosso rumo, né? Quando ele acontece, ele modifica a vida de uma pessoa, né? E não por acaso, de forma merecida, mudou a sua também. Curiosidade, você era repórter de quê? De que Olha, editoria? eu passei por um pouquinho de tudo. Eu cobri educação, eu cobri economia, mas a maior parte da minha carreira como repórter eu cobri cultura e entretenimento. Inclusive o caderno de televisão. No meu último ano no jornal, eu fazia o caderno, o suplemento, né? O suplemento semanal de televisão. Qual jornal? Era o Diário do Povo de Campinas, que depois foi Ah, comprado pelo Correio Popular e virou Hack. Eu saí um pouco depois dessas fusões. legal, legal. E só dando crédito, você falou aí de Bursa Marsteller, só dando um abraço, mandando um abraço para o Francisco Carvalho, conselheiro da Caliber, que acabou nos unindo de alguma forma. Um grande abraço, Francisco. E que É, foi quem me contratou na Bursa, um grande mentor, porque eu tenho um grande carinho. Um abraço, Francisco. então vamos lá. HBO, Warner Bros. E agora a Amazon. Você tem uma linha, talvez, um fio condutor, que são empresas americanas, as três, eu não estou errado, as três americanas, Sim. com cultura própria, com uma presença internacional, e em algum momento, em tempos distintos, né? HBO, Warner Bros. E Amazon entram com as suas operações no Brasil. Não estou falando de fato recente, sim, estou falando na série histórica acima de tudo, né? Como é que você, de alguma maneira, qual foi o seu grande aprendizado nessa escola americana de ser, né? HBO, Warner, Amazon, e o que você pode compartilhar com a gente? Olha, Dario, claro que né, em mais de 25 anos em comunicação, trabalhando com muitas marcas, são muitos aprendizados, passei por muitos momentos de fusão, de crise, e eu vou destacar dois aprendizados, né? Acho que um que eu sempre carrego na minha vida é a importância da gente, de profissionais de comunicação, encontrarem um equilíbrio no que eu chamo de consistência estratégica e uma flexibilidade tática. Né? Então, sem perder de vista, sem perder o seu foco nos valores centrais da empresa, no propósito da empresa, no seu plano,
eu entendo que profissionais de comunicação, eu aprendi com as minhas experiências, né? Profissionais de comunicação precisam se adaptar aos contextos dos diferentes públicos, das diferentes audiências, dos diferentes momentos, e estar muito atentos às transformações do mercado para que a nossa comunicação seja realmente efetiva, né? E o outro aprendizado é mais relacionado ao meu modelo de liderança, né? Eu acredito, e essas experiências me ensinaram ao longo do tempo, que os times que têm, as equipes que trazem os melhores resultados são aquelas equipes que se sentem empoderadas para experimentar, para fazer coisas diferentes, inclusive para que errem, né? Para falhar e aprender com os erros. Então, eu procuro criar sempre ambientes onde os meus times tenham autonomia criativa e desenvolvam sua própria voz enquanto eles amplificam a voz da marca, a voz da empresa, né? E isso também está muito é algo que eu compartilho muito com os valores da Amazon. O Jeff Bezos, ele tem uma frase célebre dele, né? Ele diz que a Amazon é o melhor lugar do mundo para falhar. Então, a Amazon é uma empresa que entende que para fazer inovações relevantes, para fazer coisas que nunca ninguém fez, você tem que experimentar, você tem que dar liberdade para suas equipes para que elas tentem, para que elas experimentem, e claro que teremos falhas neste processo, né? Então, desde que as falhas sirvam de aprendizado e nos tragam melhorias e novas criações e novas experimentações, elas fazem, para mim, elas fazem parte de um processo absolutamente natural de criação. Se você que está acompanhando a nossa conversa com a Eliane, se você perdeu esses últimos 2 minutos, se você foi abduzido, dá um voltar aí e olha o que ela falou. Ela falou que, primeiro, um aprendizado que ela teve, por isso que eu fico às vezes cabeça baixa, é o equilíbrio entre a consistência estratégica e a flexibilidade tática. Nossa, só isso já dava uma manchete, só isso. Consistência na condução da estratégia, mas com a flexibilidade para entender os contextos e, a partir desses contextos, e vamos combinar que no Brasil, por exemplo, o contexto muda todo dia, toda hora, você conseguir, na verdade, e você conseguir ter essa flexibilidade de adaptar as suas velas ao vento. Então, acho que esse é o primeiro grande recado. Consistência estratégica versus flexibilidade tática. E a segunda, né, que ela fala sobre a questão da liderança dela, os resultados, acima de tudo, de empoderar a equipe para que possam experimentar e que tenham autonomia criativa e, com isso, consigam trazer a voz, a sua própria voz, ou seja, no que cada indivíduo acredita em todos os temas, como entendem, como leem o contexto, mas, acima de tudo, que depois resulte em uma amplificação da voz da marca. Para mim tá bom. Para mim já valeu. Não, mas tem mais manchetes de onde veio essa, então vamos continuar. Para mim já valeu. Essa foi ótima. Adorei. E dá uma, assim, quando você diz que o Jeff Bezos diz que a Amazon é o melhor lugar do mundo para falhar, dá uma, como é que eu posso dizer, dá uma inveja boa, porque em toda a minha experiência profissional, né, Banco do Brasil, Varig, Vale.com, Vale do Rio Doce, por aí vai, eram ambientes em que você não podia falhar. Você tinha que, a cada dia, é, aquela velha frase, matar um leão, fazer, mostrar, comprovar o seu valor. E eu acho isso tão, sem entrar no detalhe, né, porque eu não vivencio, mas eu acho isso tão humano, assim, em algum momento a gente vai falhar. Mas, acima de tudo, Exatamente. eu falo isso para a minha equipe, né, assim, que a gente sempre dê o nosso melhor. É meio que igual ao esporte. A gente vai poder ganhar ou perder, porque às vezes o concorrente vai atingir uma velocidade maior ou vai se impor de outra maneira, mas que a gente consiga sempre fazer o nosso melhor. Se a gente perdeu fazendo o nosso melhor, faz parte. Eu acho tão bonito isso, né? Assim, o melhor lugar para falhar, nossa.
Isso podia ter acontecido antes e antes e antes. Acho fantástico isso. É mesmo, e olha, os princípios de liderança, né, da Amazon, eles não são frases na parede, eles de fato eles fazem parte mesmo da nossa cultura. Então, eu me sinto empoderada pela minha liderança a fazer coisas diferentes, a experimentar, e eu também incentivo muito a minha equipe para que todos tenham, né, essa liberdade de criar. E tudo bem se a gente errar, a gente aprende e segue. A gente só não pode ficar insistindo, né? A gente tem que perceber que, ok, erramos. Quais são as lições que a gente tira disso e vida que segue? Maravilha, maravilha. Vamos em frente. A Amazon é uma das marcas mais valiosas do mundo, né? E aqui no Brasil, você está à frente da comunicação dessa marca. Queria primeiro, e nas minhas aulas de branding, a gente sempre utiliza algumas marcas e a Amazon é uma das marcas que a gente fala. Quais são os grandes pilares da marca Amazon? Dario, a Amazon se orienta principalmente por quatro pilares: a obsessão pelo cliente, a paixão por inovações, o compromisso com a excelência operacional e a visão de longo prazo. Eu vou me focar aqui na obsessão pelo cliente, que é também um dos nossos princípios de liderança, o que basicamente rege tudo que a gente faz. A Amazon quer ser a empresa mais centrada no cliente do mundo e tudo que nós fazemos é do cliente para trás. Né? Então, os nossos times aqui no Brasil, nós gostamos de dizer que a Amazon é feita por brasileiros, para brasileiros, porque para a gente entender o consumidor brasileiro, o cliente brasileiro, nós precisamos de uma equipe também que esteja nessa realidade, entenda muito bem a cultura em que nós estamos, equipes que consigam tomar decisões baseadas na realidade brasileira, né, adaptando os nossos. Claro que nós temos acesso a uma série de inovações que são feitas nos Estados Unidos e no mundo, mas essas inovações elas são adaptadas ou são pensadas ou são até criadas mesmo aqui para os brasileiros. Nós temos um centro de desenvolvimento de tecnologia no Brasil que desenvolve tecnologias para o Brasil e, inclusive, temos soluções do Brasil que chegam a ir para outros mercados. Né? Então, entender o cliente brasileiro, estar próxima desse cliente, é muito importante para a gente. Né? E aí, entrando até um pouquinho nos atributos. Eliana, desculpa, só porque você falou e eu não consegui aqui. Um pilar é a obsessão pelo cliente, ficou claro. O segundo é a inovação, não é isso? Isso, paixão por inovações. O compromisso com a excelência operacional, que, claro, né, a gente tem que ter qualidade, eficiência, produtividade em tudo que a gente faz, e a nossa visão de longo prazo. Né? Essa questão da visão de longo prazo é interessante, porque muitas vezes nós até abrimos mão de algum ganho, algum resultado imediato, porque a gente tem que estar de olho lá na frente, no que a gente vai ter no futuro. Você sabe que, desculpa te interromper, você vai voltar e falar, acho que você vai falar dos outros pilares, mas o compromisso pela excelência operacional já aconteceu. Assim, eu sou cliente Amazon, eu sou cliente Amazon Prime e aqui no escritório Obrigada. Eu tenho Alexa e tenho Kindle. Você sabe que teve uma vez, deve ter uns 2 anos, alguma coisa assim, era um sábado, eu ia para a praia com a minha esposa, eu comprei um livro, fui para a praia, almocei, quando eu voltei o livro estava em casa. É isso mesmo. Já. Eu falei assim, impressionante, assim, de manhã comprei, fui para a praia, almoçamos, não sei o quê, quando nós voltamos, e não era de noite, o livro já tinha sido entregue. Então, assim, eu sou testemunha do compromisso da excelência É, operacional. Pode, exatamente. Eu pode continuar justamente daí. porque eu tava, né, eu falei desses quatro pilares, eu me foquei mais na obsessão pelo cliente, porque ela resume realmente tudo que a gente faz, né? E eu ia só justamente falar que um pouco dos atributos de marca que o nosso negócio vem evoluindo ao longo dos anos, mas tem uma constante, que é o desejo do nosso cliente de ter os preços mais baixos, né? O preço é importante, uma ampla seleção de produtos e conveniência. A entrega rápida faz parte da conveniência, né? Então você quer comprar algo e quer receber rapidamente.
Então, nós trabalhamos todos os dias para encantar esse cliente e entregar os preços mais baixos, o catálogo mais diverso possível e a melhor conveniência. Você sabe, que olhando de fora, preço, então você tem uma demanda para ter um preço competitivo, ou seja, preço que seja baixo. Mas quem olha de fora, um leigo, vai falar assim: poxa, mas a conveniência custa caro, a excelência operacional de entregar o livro para o Dario no mesmo dia custa caro ou algo parecido. Então, esse deve ser um belo equilíbrio, né, que aí o pessoal de logística e tudo, de compra, logística, né, faz acontecer esse doce equilíbrio. Como é que esses quatro pilares, obsessão pelo cliente, paixão pela inovação, excelência operacional, visão de longo prazo, queria pegar um deles, se você quiser dar mais exemplo, mas como é que isso traduz na prática, na comunicação? Dario, eles estão em basicamente tudo que nós fazemos em comunicação. Mais uma vez, eu vou focar em obsessão pelo cliente, né? Na comunicação não é diferente. Nós construímos as nossas narrativas que evidenciam o nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nós destacamos histórias de empreendedores é, que crescem com a Amazon. No Brasil, hoje, por meio do nosso serviço de marketplace, nós apoiamos mais de 100 mil pequenas e médias empresas. Né? São vendedores que distribuem os seus produtos para todo o Brasil pela Amazon e para fora do Brasil, inclusive. Eles conseguem exportar do Brasil pela Amazon. Né? Então, todas as narrativas que nós criamos, ela tem esse foco no cliente, na comunidade onde nós estamos, né? Então, quando nós falamos dos nossos investimentos em infraestrutura logística para aumentar a velocidade, para entregar mais conveniência, enfim, todas as iniciativas sociais que nós temos no Brasil para atender às necessidades específicas dos brasileiros. Na comunicação da Amazon, nós também adotamos uma postura de diálogo aberto, de transparência com a imprensa, com criadores de conteúdo, com os stakeholders, né, com quem nós nos relacionamos, demonstrando que nós somos uma empresa que está sempre aberta a ouvir, está aberta ao diálogo, e ela se adapta continuamente às expectativas também dessas audiências. Finalmente, eu entendo que na comunicação, a obsessão pelo cliente também nos ajuda a construir as pontes culturais que fortalecem a percepção da Amazon como uma marca genuinamente brasileira. Primeiro, eu fiquei impactado pelos 100 mil pequenos empreendedores que vocês apoiam. É um número para ter orgulho, né? É um número bem expressivo. Vocês utilizam, curiosidade, não fiz esse dever de casa, vocês utilizam influenciadores? Sim, muito, né? Eu acho que a nossa comunicação hoje, nós olhamos os diferentes canais como complementares. E a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai entrar mais em reputação, né? Mas eu acredito que tão importante quanto ter uma reputação forte, né? A reputação é um ativo muito importante, mas nesse mundo em que nós vivemos de muita informação, muito acesso a novidades e tudo mais, a atenção é tão importante quanto a reputação. Né? Então, claro que desenvolvemos nossas estratégias de comunicação para levar as nossas narrativas no maior ponto de contato possível, com os pontos de contato possíveis com os nossos consumidores. E isso passa pelas redes sociais, pelos criadores de conteúdo, em plataformas digitais. Você falou aí, né, do atenção e reputação. Bom, atenção dentro desse mundo que a gente vive, ela é ela é uma moeda escassa, assim como a reputação, né? A atenção, ela é o rei. Todo mundo quer chegar perto de você, quer capturar. Você tem três telas, você sai na rua, você tem uma dezena de coisas, você abre uma rede social e as coisas vão aparecendo e por aí vai. Então, a atenção é muito forte. Eu acho que a reputação é a conquista da autoridade ao longo desse tempo, né? De você ter, como você falou lá atrás, ter essa consistência acima de tudo, né? Não pegar atalhos, não entrar em modismos e, acima de tudo, entregar o que promete acima de tudo. Eu queria ainda só continuar
nessa conversa, como é que vocês fazem o planejamento de comunicação? Primeiro, assim, não sei qual é o calendário de vocês, se é o tradicional, ou se tem um ano específico, e como é que você trabalha o planejamento. De novo, você é uma mega organização com, né, com diferentes. Amazon Prime também, uma curiosidade também está contigo. Também. E aí tem alguns produtos que têm vida própria, né? O Kindle tem vida própria agora com Color Soft e a Alexa, que cada hora tem uma versão nova. Como é que vocês fazem o planejamento de vocês? É, Conta um pouquinho do segredo. Conto. Nós trabalhamos no ano calendário, é, e nós temos, claro que nós temos um planejamento anual, que ele é alinhado, ele segue um planejamento global do time de comunicação, e ele também está muito alinhado ao planejamento anual, ao planejamento de negócios aqui do Brasil. Esse planejamento anual que garante consistência nas nossas mensagens-chave ao longo do ano. Mas nós também desenvolvemos planos para campanhas ou projetos específicos que têm o seu próprio timing, têm abordagens mais customizadas, por exemplo, o Prime Day. Acabamos de passar por um Prime Day agora, então, claro que o Prime Day já está no nosso calendário anual, mas um pouco antes, bom, na verdade, quando acaba um Prime Day, a gente já começa a pensar no próximo, né? Mas alguns meses antes, nós realmente detalhamos um action plan muito mais detalhado. Isso acontece para Prime Day, para Black Friday. Essa semana, já vou dar um spoiler aqui, vamos anunciar o nosso novo Economic Impact Report, que são os números, né? Qual é o impacto da Amazon como empregadora, o impacto na economia, quanto que nós investimos já no Brasil ao longo do tempo e tudo mais. Então, esses grandes anúncios, esses grandes eventos, eles têm um plano dedicado. Mas nós também estamos sempre muito próximos das áreas de negócio internamente e muito de olho, né? Um olho no gato, um olho no peixe, né? E muito também atentos aos movimentos da mídia e do mercado para garantir agilidade e capacidade de aproveitar as oportunidades que podem aparecer, né? Então, é basicamente nesse modelo que nós trabalhamos a nossa comunicação, com planejamento anual, planejamentos dedicados para grandes campanhas e muita flexibilidade para aproveitar alguns momentos, algumas oportunidades que podem surgir. Dario, só para, até você mencionou, né, Alexa, Kindle, até para explicar um pouquinho o meu escopo, eu lidero a comunicação corporativa da Amazon, comunicação institucional, incluindo a comunicação interna corporativa. Nós temos comunicação para as operações também, mas eu tenho a comunicação corporativa, interna e externa. E eu tenho uma comunicação que a gente chama de consumer, né, que é tudo que é amazon.com.br. Então, isso inclui toda essa experiência de compra do consumidor. E nós temos times especializados, específicos e dedicados para algumas áreas da Amazon. Devices é uma delas. Então, nós temos um time que trabalha os que são os nossos devices, os nossos aparelhos, né? Alexa, Kindle, Fire TV, Echo. Nós temos um time para Audible, que eu estou, inclusive, viciada em audiolivros neste momento. É uma spin-off, que está no Brasil há quase 2 anos, se não estou enganada. Nós temos um time também dedicado, claro, para a AWS, né, que é comunicação em nuvem, infraestrutura e tudo mais, exatamente. E temos um time para Prime Video, que é o time que comunica os nossos conteúdos, filmes, séries, o Brasileirão, enfim, tudo que está no Prime Video. Nós trabalhamos muito integrados, né? Todos esses times de comunicação, nós estamos sempre muito próximos e muito integrados. E esse modelo que eu te contei do plano anual, por projeto e por oportunidades, ele também vale para todas as áreas de comunicação da Amazon. Você sabe que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, porque assim como a gente debateu, né, você tem a consistência estratégica, a flexibilidade tática, acho que aí ela se impõe acima de tudo. É nesse Sim. momento que isso
acontece, né? Consistência estratégica, flexibilidade tática, mas tem entre o mar e a montanha, né? Sou carioca, né? Assim, entre o mar e a montanha, você tem uma camada que é a consistência. Então, assim, você tem o planejamento, sei lá, aqui é o Prime Day, não sei se acontece. É a mesma data no Brasil e Estados Unidos? Curiosidade. É a Não mesma data? necessariamente. Esse ano, nosso Prime Day foi uma semana depois. Tá. Então, assim, você tem um calendário, vai ter o Prime Day lá, tem o Prime Day aqui, vai lançar o Colorsoft lá, lança o Colorsoft aqui no Brasil, sei lá quanto. Então, você tem um calendário meio engendrado já. Uhum. Mas tem aquele tal do contexto, né? Sim. Que se modifica. Eu só fico pensando, assim, como é que eu posso dizer? É uma dúvida conceitual, né? Assim, como garantir. Então, assim, todas as premissas estão dadas ali. Legal. Mas como garantir que dentro desse mar, entre o mar e a montanha, você consiga ter a consistência da narrativa? Porque a chance de errar, pensando de fora, ela não é pequena. Tudo bem, falhar é permitido. Mas a chance de errar ou de desalinhar, ela não é pequena, ela é grande. Existe, não sei se a melhor maneira de dizer é uma tensão, mas uma atenção para que os pratos não fiquem desalinhados. Isso deve ser uma maestria sua e da sua equipe, tentar manter todos os vagões alinhados. Porque a tendência natural, já falaram isso, né? Seria o caos. E não é o caso. Tá tudo bem alinhadinho. Não, eu acho que primeiro a obsessão pelo cliente, de novo, né, que nos coloca e a todos os times, a todas as áreas no mesmo trilho, e esse formato, esse modelo de comunicação também, que nós recebemos um framework estratégico muito claro do time global, nós temos um objetivo de comunicação muito claro do nosso negócio no Brasil. Então, nós entramos no ano, nós já vamos começar a planejar 2026 agora, né? A partir de setembro a gente já trabalha no plano do ano que vem, mas nós trabalhamos a partir de objetivos muito claros, né? E isso dá o nosso norte. Então nós temos liberdade criativa, liberdade para experimentar, mas dentro de um framework estratégico, dentro de objetivos que são muito claros para todos, né? E é muito interessante o processo de Prime Day, porque nós temos muitos países e nós trocamos muita informação. Então, muitas vezes, algo que um mercado, uma ideia, uma big idea que surgiu, sei lá na Turquia, pode ser muito interessante aqui para o público brasileiro. Tem ideias que nós criamos aqui e que exportamos também para os nossos colegas. Então, existe uma troca de experiências, uma troca de informação nesse processo de planejamento muito grande entre os mercados. O que é Bacana, muito rico, bacana. né? É a chamada fertilização cruzada. O que acontece de melhor num Uhum. país, naturalmente ele é apresentado para que outros países utilizem. Queria mudar um pouquinho o rumo da prosa e falar de tecnologia, de uso da tecnologia dentro do nosso universo de comunicação, né? A gente está em um cenário de ampla transformação digital. Estava ainda há pouco ali no passei, estava passando um comercial em que ele é todo feito de inteligência artificial, acima de tudo. Fico pensando o quanto isso encurtou e barateou, mas também fico pensando, e aí estou só aqui pensando alto, o quanto isso tirou o emprego de algumas outras pessoas que podiam ter o cara que está filmando, o que é o roteiriza, o que está lá na frente e por aí vai. Mas como é que você enxerga, de novo, é só papo aleatório, como é que você enxerga o papel da comunicação corporativa em um cenário de transformação digital com o uso da inteligência artificial? Vis-à-vis as expectativas crescentes, né, dos consumidores. Olha, eu enxergo o papel da comunicação corporativa nesse cenário como fundamentalmente transformador e estratégico. Eu acho que a comunicação corporativa, há muito tempo, né, ela deixou de ser uma área, um canal de transmissão de mensagens para ser uma função estratégica nas empresas, e a Amazon valoriza muito a área de comunicação, valoriza muito o PR, e nós temos um papel fundamental em traduzir as complexidades e dar clareza né, para as audiências de maneira geral do que a gente faz,
do nosso compromisso com o Brasil, do nosso impacto social, econômico e tudo mais, e nós temos um papel fundamental em construir conexões que sejam genuínas, né? Porque quando você estava falando desse cenário em que nós recebemos muita informação, tem muita interferência na tela, nós somos bombardeados por muita informação o tempo todo e a gente não sabe mais distinguir o que é fake, o que é inteligência artificial, o que é real. Eu acho que, mais do que nunca, as conexões humanas são muito importantes, né? Então, até um paradoxo. Quanto mais digitais nós ficamos, a meu ver, as conexões humanas ganham relevância, ganham muita importância. Então, na Amazon, a gente busca fazer uma comunicação que tente encontrar esse equilíbrio, né, entre a escala global e a nossa proximidade cultural local, e nós fazemos isso por meio de narrativas que evidenciem, de novo, o nosso impacto positivo, mas também mostrando como a empresa, como a Amazon é feita por brasileiros e é humana, né? Então, nós estamos aqui também, próximos de todo mundo, nós também erramos aqui, e aprendemos, e consertamos. Então, eu acho que a conexão genuína é a resposta, é o fio para mim neste mundo de transformação tecnológica. Especificamente sobre inteligência artificial, eu tenho uma visão de que profissionais de relações públicas, jornalistas, profissionais de comunicação de maneira geral, eles ganham no mundo de inteligência artificial um papel super importante, porque se você pensar bem, somos nós que somos a fonte, nós que criamos uma boa parte deste conteúdo que vai gerar as respostas da inteligência artificial. Então, eu entendo que o nosso poder de influência, né, as áreas de comunicação, os veículos de mídia relevantes, eles ganham influência nesse mundo, nesse futuro da comunicação. Então, aqui, falando um pouco, né, do meu time, como eu vejo, né, o futuro até da comunicação, eu vejo que nós temos que ter equipes que têm um profundo entendimento da cultura local, desse consumidor local, mas que também estejam muito antenados nessa transformação digital e preparados para dar essa resposta, né, para responder às mudanças do presente, mas principalmente ajudar a moldar positivamente esse futuro da comunicação corporativa que nós estamos construindo. E aí, entrando só para finalizar um pouquinho de ferramentas, na Amazon, claro que a inteligência artificial também está em tudo que nós fazemos, e não podia ser diferente na comunicação. Nós temos muitas ferramentas internas que nos apoiam em inteligência artificial, e nós temos um portal de AI que foi especificamente criado para a comunicação, né? Então, ele nos apoia desde tarefas mais simples, como traduções, para a gente criar um template de um press release, coisas mais básicas para dar visibilidade do que nós estamos fazendo para as nossas lideranças, para os nossos públicos internos, ajuda a criar texto, mas também nos ajuda, né? Como AI generativa, nós temos também geração de imagens, nós temos recursos bastante avançados e somos muito incentivados a usar esses recursos de AI no nosso dia a dia. Então, eu acredito e eu vejo que esses recursos nos ajudam a tirar muito do operacional que a gente faz e nos ajudam a ser mais estratégicos, a focar o nosso tempo nas conexões. Eu sempre falo para o meu time, eu falo, olha, a gente tem que usar AI o máximo possível para tirar da frente as coisas mais simples e a gente ter mais tempo de circular, de conversar com as pessoas, de entender o que está acontecendo nas outras áreas, né? E a gente conseguir um equilíbrio bem melhor entre hoje o que é estratégico e o que é operacional. Ainda a resposta. Você sabe que eu vi, eu fui, acho que tem um mês, um evento da Engie, que é cliente nosso, e aí se falou
existe o papel, lógico, né, da evolução e do avanço da inteligência artificial, mas ainda há espaço, e aí eu vou chegar no paralelo teu, a imperfeição humana, né? Em tempo em que tudo podia ser perfeitamente pasteurizado, zero erro, a, o humano, a imperfeição humana, às vezes dá aquela a falha na voz, ou aquela postura que escorrega e não fica correta, ela também é valorizada. E aí o que você falou, né, fazendo um paralelo, é que ela avance, que ela nos tire coisas operacionais, mas que nos traga a oportunidade de interagir mais, de conversar mais, de ver lá na ponta o que está acontecendo. Isso é o melhor dos dois Exatamente, mundos, né? Isso é o melhor exatamente, é dos isso dois que mundos. eu... Uhum. Vamos falar de projeto? Queria Vamos. pegar aí um ou dois exemplos seus, o que você achar que é melhor, que você fez recentemente na Amazon e que você e sua equipe, já estou vendo o riso aí no seu rosto, Já. que vocês têm orgulho de Olha, contar. é que projeto é que nem filho, né? Campanha, a gente não pode ter preferidos, eles são todos. Ah, claro, claro. Eu não deveria ter preferidos, não, mas eu vou falar de Prime Day porque ele está muito fresco e porque o Prime Day ele é um evento já muito consolidado no calendário do varejo. É um evento gigantesco que mobiliza a Amazon no mundo todo. E, enfim, é um evento voltado para os nossos membros, Amazon Prime. Ele foi realizado agora no meio de junho aqui no Brasil. Na verdade, nós tivemos 13 dias de Prime Day, o que foi bem insano, porque nós tivemos um esquenta. Então, a nossa comunicação já começou comunicando as ofertas antecipadas e foi crescendo até os 2 dias mesmo de Prime Day, 15 e 16 de junho. Então, como eu te contei lá atrás, nós já começamos a pensar no Prime Day quando acaba, né? Acabou desse ano, a gente já recebeu os relatórios de vários países, já temos várias ideias para o ano que vem. Mas esse ano, o nosso Prime Day, nós começamos com uma ativação muito bacana de warm-up, entrando numa trend, numa onda das meias azuis. Eu não sei se você acompanhou esse momento que corredores com meias azuis estavam solteiros. Era um sinal, as meias azuis eram um sinal de que você estava solteiro, solteira e aberto para paquerar nos clubes de corrida, né? Então, e a Amazon Prime é azul, nós tínhamos aqui um monte de meias azuis. A gente fez uma parceria muito bacana com o Pace Delas, que é um grupo de corridas para mulheres, que também é um pilar, é uma bandeira importante aqui, a equidade de gênero dentro da Amazon. Nós temos uma presidente mulher, uma liderança super feminina, e nós começamos o nosso Prime Day correndo com as meias azuis. Enfim, aí nós tivemos uma série de atividades, mas basicamente, né, para contar aqui um pouquinho de forma mais resumida, nós dividimos dois grandes blocos, né? Claro que nós trabalhamos mídia, trabalhamos o Earned, o Paid e o Owned, mas o Earned e o Paid a gente dividiu entre imprensa tradicional, jornalistas, e para jornalistas nós fomos numa linha mais de hard news. Nós trabalhamos com o Instituto Locomotiva, do Renato Meirelles, para desenvolver um estudo de perfil de consumo para entender o hábito dos brasileiros quando os brasileiros compram online, como é que eles usam o carrinho de compra, né? Então, e nós tivemos algumas descobertas muito interessantes, que o carrinho serve tanto como uma ferramenta para economizar, como também uma ferramenta para você listar os seus desejos, um entretenimento até, para o Uma seu lista de wishlist. desejo. Uma lista de Isso. desejos. Exatamente. E aí nós apresentamos esse grande estudo com algumas novidades bem bacanas da nossa expansão logística, redução de FIIs para os nossos vendedores parceiros, um pacotão muito bacana de notícia, de hard news. Apresentamos tudo isso num tour no nosso centro de distribuição mais novo, mais tecnológico, aqui em Cajamar. E depois, numa segunda parte, nós criamos um evento de experiências mais focado nos criadores de conteúdo. Nós levamos 42 convidados para um hotel no interior de São Paulo para viver realmente uma experiência Prime Day, uma experiência do Prime Day com a gente e com algumas marcas parceiras também. Então eles viveram ali vários momentos, né, do que é ser
um membro Amazon Prime. E isso gerou para a gente um impacto combinado, né? A gente estava falando dos pontos de impacto muito bacana. Estamos já num crescente, esse é o nosso 6º Prime Day no Brasil, então, comparado ao ano passado, nossos resultados de comunicação foram né, bastante expressivos, superamos os nossos objetivos, as nossas metas, e também temos muitos aprendizados para a gente aplicar no ano que vem. Mas o Prime Day foi um momento muito interessante. Todo mundo veste a camisa aqui no escritório, temos várias atividades para o público interno também, e nós temos, né, em Owned, nós temos o About Amazon Brasil, que é o nosso blog de notícias corporativas, e nós tivemos ali também uma série de novidades de Prime Day usando o nosso blog, né, para a gente poder comunicar com diversos públicos. Primeiro, estou com inveja, porque eu sou cliente Prime. Eu quero, em algum momento, ter vivenciar um dia como Mas todo. sendo cliente Prime, você já tem, você pode... Olha, eu comprei uma Air Fryer no Prime Day, foi isso que, né, você falou do seu livro, eu comprei a Air Fryer na hora do almoço, às 4 horas da tarde, ela já estava na minha casa. Isso é uma experiência Prime, sem frete, sem pagar frete. E vamos lá. Tudo isso a gente falou. A gente até já deu um spoiler do bem. A gente falou sobre atenção versus reputação. E eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês fazem, avaliam, mensuram, trabalham a questão da reputação dentro da Amazon, visto que o e-commerce no Brasil, se eu pego os últimos 2 anos, ele tem um novo contexto agora, que é a entrada de alguns outros players, que não vem ao caso, né, asiáticos. Mas vocês são uma marca sólida, que já estão aqui há bastante tempo. Como é que vocês trabalham a questão da gestão da reputação? Bom, primeiro, a Amazon vê a reputação como um ativo estratégico e nós entendemos que a nossa reputação representa a confiança que milhões de consumidores no Brasil e no mundo depositam na nossa marca diariamente, né? Depositam em nós, seja compartilhando os seus dados pessoais, realizando transações financeiras, ou permitindo que a Amazon faça parte de momentos tão importantes das suas vidas, né? Com Alexa, com Kindle, enfim, com todos os nossos produtos e serviços. Para a Amazon, né, na minha visão também, a Amazon, a reputação, ela se manifesta em múltiplas dimensões. Aqui, só para citar alguns exemplos, claro que a nossa obsessão pelo cliente só se concretiza se houver confiança sólida nesta relação, né? Então, uma reputação positiva, ela reduz as barreiras para que novos consumidores experimentem a Amazon, que ela aumenta a fidelidade dos nossos clientes que já estão, né, lá, incentiva a recomendação espontânea também, que é, para nós, o indicador mais valioso da nossa relação bem-sucedida com esses consumidores. Uma reputação sólida nos permite atrair vendedores, os melhores vendedores, parceiros, fornecedores, criando um círculo virtuoso que vai beneficiar o consumidor final, porque ele vai ter também mais opções, vai ter uma seleção maior, vai ter entregas mais rápidas e tudo mais. A nossa capacidade de inovar também está diretamente ligada com a nossa reputação sólida e com a confiança que os consumidores têm na Amazon, né? Porque eles nos permitem trazer novas tecnologias e novos modelos de negócios também que transformam o mercado e para suas vidas, né? Então, por isso, nós gerenciamos a nossa reputação como ativo estratégico, construindo proativamente essa narrativa consistente por meio não só da nossa comunicação, mas das nossas ações, porque a reputação não é só o que você diz, né, a maneira como você se coloca, mas ela tem que ser refletida na maneira como você age. E finalmente, né, a pergunta a Amazon tem um formato muito específico, né, nós seguimos um modelo global de mensuração de resultados de comunicação,
que não é um modelo que prioriza volume, quantidade, nós não fazemos PR value, é um formato que prioriza o quantitativo. Então, nós temos uma metodologia que mede, né, em mídia, eu vou focar em mídia tradicional agora para exemplificar, então nós medimos, né, temos uma lista de veículos que são mais influentes, que têm mais credibilidade, seguindo alguns critérios, e nesses veículos, nós somos mais proativos, são os veículos com os quais, né, que nós trabalhamos mais no nosso dia a dia, nós medimos, então, toda vez que a gente tem um resultado, se as nossas mensagens estão ali, se os nossos pilares foram representados, se a nossa narrativa está refletida, como que a Amazon está, e trabalhamos sempre para corrigir eventuais distorções e para ter realmente, por meio da comunicação, uma influência positiva e contar uma narrativa sólida, consistente, que tem continuidade e tudo mais. Então, é basicamente assim que nós medimos. Nas redes sociais, nós também medimos, né, engajamento, medimos algumas métricas tradicionais, mas o mais importante para a gente nunca é volume, realmente a qualidade e é o quanto aquele criador de conteúdo ele compartilha os nossos valores e ele também está gerando uma conexão genuína com os seguidores dele para que a nossa marca entre de uma maneira natural. Você começou a falar, né? Você foi descrevendo, né? Essa boa reputação vai trazer fidelização, vai fazer com que consiga atrair outros consumidores, vai fazer com que os parceiros e fornecedores. A gente tem uma definição muito simples que assim, a reputação ela conduz à competitividade. Ela reduz as barreiras da execução da estratégia e ela Totalmente. cria um ambiente favorável para que você faça a sua estratégia acontecer, né? Ao contrário, se eu perco reputação, simples como isso, eu tenho uma barreira muito maior e eu vou perder eficiência na execução da minha estratégia. Talvez seja uma maneira simples da gente falar. Querida, a gente está caminhando para o final. Eu queria que a gente sempre faz isso, né? No iníciozinho a gente pergunta um pouco quem é a pessoa e no final que ela deixe uma reflexão ou, acima de tudo, uma recomendação para o nosso público. A gente está falando aqui de um público que geralmente está ou acabou de fazer ou vai fazer MBA. Então, é um público geralmente entre 25 a 35 anos, que é um período que muita gente está dando um upgrade na carreira ou pensando aquilo que você contou lá atrás, de mudar de carreira, né? De ir na agência, ficar encantada e dizer aqui que eu vou trabalhar. Então, eu queria que você deixasse aqui duas recomendações que você acha que um profissional antenado, contemporâneo de comunicação, ele precisa ter. Olha, eu vou usar mais uma vez um princípio de liderança da Amazon, que é um dos meus preferidos, que é o Learn and Be Curious, ou aprenda e seja curioso o tempo todo. Eu entendo que o profissional de comunicação, ele tem que ter, né, essa vontade de aprender, de essa curiosidade de ver mundos diferentes, ver novas possibilidades. Então, eu acho que esse é um conselho que eu deixo, né? E o outro, eu vou aqui voltar para a inteligência artificial, se você ainda não experimentou, e eu fui muito resistente, eu sempre achei que eu escrevia melhor do que as ferramentas, Só que não, né? Só que não, né? eu escrevo muito bem, mas... Não, não, mas ela não erra a vírgula, não erra. Exatamente, né? Eu tenho usado, eu rompi essa barreira e descobri que a inteligência artificial pode nos ajudar a ser muito eficientes, pode nos apoiar. Eu vejo a inteligência artificial como uma assistente que está ali do seu lado, te ajudando, né? E então eu diria que se você ainda não experimentou, vale a pena e eu acho que é inexorável, né? Eu acho que os profissionais do futuro, eu acho que a inteligência artificial não vai tomar o lugar de profissionais de comunicação. Ela vai tomar o lugar de profissionais que não usam a inteligência artificial.
né? Então, acho que esse seria humildemente aqui, uma dica. Sabe que você falou primeiro da questão da curiosidade, e aí tem, para quem acompanha, eu já falei isso algumas vezes, eu acho que o melhor de mim, o que me trouxe até aqui foi a curiosidade. Eu digo assim, eu era aquela pessoa, e sou até hoje, né, que entra numa livraria ou num jornaleiro, né? Estou pensando aqui, por exemplo, no aeroporto de São Paulo, do Congonhas, que você tem um imenso lá, não sei o quê. E aí eu folheio desde livro de turismo, culinária, economia, ou não sei o quê, porque são os insights. Às vezes, da onde você menos espera, alguém criou uma maneira de demonstrar um negócio ou uma abordagem ou sei lá alguma coisa que é muito diferente do que está dentro da sua bolha. E você diz, caramba, isso é disruptivo. Isso simplifica pra caramba. Então, eu acho que assim, e aí falando aqui para a câmera, né? Seja curioso, vá numa exposição, veja filmes diferentes. Ah, eu só vejo filme policial. Nossa, que pena que você não vê filme de comédia, de ficção, de não sei o quê. Vá ao museu, veja filme diferente, leia livros, veja documentários. Faça de todas as maneiras possíveis, porque você só está, igualzinho como acontece com a inteligência artificial, você está botando novos conhecimentos na sua cabeça. E em algum momento tudo isso faz sentido. Às vezes, quando Sim, você menos imagina, dentro de um contexto que parecia pré-formatado, vem uma ideia que você, se você linkar essa ideia, tem a ver com uma coisa que você viu lá atrás. Quem sabe num livro de culinária ou numa receita de sugestão de turismo ou numa conversa sobre macroeconomia ou física quântica. Então, acho que isso foi o melhor de mim. O que me trouxe até aqui foi a curiosidade. Então, eu 300% eu concordo com você. é porque ela aumenta o nosso repertório, né, Dario? E É, para mim, hoje, assim, criatividade, inovação, está diretamente ligada, primeiro, ao tempo que você tem para, né, para pensar, para inovar, e segundo, ao seu repertório. Se você, né, não tem repertório, fica mais difícil você criar a partir de coisas que você não sabe, né? Então, eu sou uma super curiosa. bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o final de mais uma conversa de Bora Falar de Branding e Reputação. Conversamos hoje com Eliana Pasqualin, a head de comunicação da Amazon. A gente falou por toda a passagem que ela já teve aí em outras empresas, como o HBO e o Warner, por exemplo. A gente teve a oportunidade de percorrer desde planejamento, reputação, inteligência artificial, como é o alinhamento, a consistência narrativa que ela cria. Então, acho que foi um papo bem bacana. Eliane, queria as suas palavras finais. Eu só queria agradecer, acho que foi um papo bem produtivo, foi uma experiência muito bacana. Eu não tenho muito hábito de estar à frente das câmeras, eu normalmente fico mais nos bastidores, Obrigado, então obrigado por muito ter legal estar aceito. aqui com você e com o seu público. Obrigado por ter aceito. Fica aí só um instantinho que eu vou fazer o fechamento, mas a gente já fala. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra mais uma conversa do Bora. Se você gostou, clica aqui embaixo. De novo, o Bora, ele é um projeto acadêmico, ele não tem nenhum tipo de impulsionamento ou mídia paga, como a gente conversou ainda há pouco sobre as estratégias de comunicação. O que a gente tem é um propósito que a gente entende que ele é bem bacana e forte, no sentido de levar conhecimento sobre o ecossistema de gestão de marcas, comunicação, sustentabilidade, branding, design, relações públicas e por aí vai, para quem efetivamente precisa que essa informação chegue, para quem é o público consumidor dessa informação. Eu acho que é um avanço a gente conseguir ter no Brasil uma maneira de conseguir escutar da rede de comunicação da Amazon e não alguém está falando do que ela falou. A gente está tendo a oportunidade de escutar dela, essa profissional que tem uma vasta experiência, escutar as melhores dicas ou approaches ou pensamentos dela. Essa é a função do Bora, conversar com pessoas interessadas e interessantes no ecossistema de gestão de marca. Então, para você que curtiu, de novo, clica aqui embaixo. A gente se vê na próxima edição do Bora. Tudo de bom, um abraço. Até a próxima.